Aleluia! Querida, é muito bom estar aqui. Graça e paz, meu nome é Francisco Mesquita, eu sou pastor da comunidade cristã Dunamis aqui no Guararapes. E hoje eu gostaria que você atentasse bem para o que será dito. Eu sei que eu vou estar trazendo uma palavra do coração de Deus ao teu coração nesse dia, querido. E eu vou estar falando um pouco a respeito do poder que há na confissão. Você vai aprender que o espírito da fé em operação é crer com o coração e confessar com a boca. Então, atenta para o que vai ser dito, porque isso tem o poder de mudar a tua vida de forma sobrenatural. Amém? Então, Deus te abençoe em nome de Jesus. E Senhor, com muita alegria, nós nos reunimos em uma noite como esta, tendo a consciência de quem nós somos, que somos teus filhos, somos ovelhas, Pai amado, que compõem o teu pastoreio, Pai. Somos, Pai amado, o teu corpo. Somos a tua igreja gloriosa, Pai amado, aquela mesmo que o Senhor está vindo pegar, Pai amado, a tua noiva, sem ruga, sem mácula, sem mancha. Estes somos nós, uma nação eleita, um povo escolhido, Pai amado, um povo que foi comprado e adquirido por um custo muito alto, Pai, que é o custo da vida do teu filho amado, o custo do teu sangue que foi vertido no Calvário, Senhor. Paizinho, por isso estamos aqui rendidos diante de Ti. Senhor, nós entendemos quando nós lemos lá em Apocalipse, que os 24 anciões, eles se prostraram diante de Ti, Senhor, e eles entregaram, Pai amado, as suas coroas. Nós sabemos que a coroa é aquilo que nós perseguimos, é o resultado final das nossas vidas, é o símbolo do vencedor, é aquilo que será dado àqueles, Pai amado, que irão correr e completar de forma excelente a carreira que lhes está proposta em Ti. E Pai amado, eles reconheceram, Senhor, eles reconheceram diante do Teu altar a sua suficiência, a sua fonte. Aleluia. Da mesma forma que nós reconhecemos esta noite aqui, Senhor, nós sabemos que sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Senhor, nós sabemos, Pai amado, que sem o Senhor, Pai amado, nós não podemos vencer as adversidades, os problemas, as circunstâncias que se levantam contra as nossas vidas, Pai. Nós reconhecemos a nossa dependência total em Ti, Senhor. Nós reconhecemos, Pai amado, que somos totalmente dependentes. Nós somos totalmente dependentes, Pai. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti, Pai. Espírito Santo de Deus, nós precisamos de Ti. Aleluia. Oh, meu Rei, não é a nossa força, não é, Pai amado, a nossa inteligência, não é, Senhor, a nossa capacidade humana, mas é a Tua força em nós, é a Tua suficiência em nós, é o Teu Espírito que habita em nós, é a Tua graça, Pai amado, que nos alcançou, que nos deu acesso, Pai amado, a uma gama, Senhor, de ferramentas sobrenaturais, que nos equipam, Pai amado, para vencer, Senhor.
Oh, aleluia. Nós temos entendido, Senhor, que a graça é o acesso ao triunfo, Pai. E a graça, Pai amado, é algo que nos foi dado. Como o próprio nome já diz, a etimologia da palavra já diz, Pai, nos foi dado de forma graciosa. Nós não fizemos nada. Foi apesar das nossas obras. O Senhor decidiu. Aleluia. Oh, Paizinho. Senhor, nos fortalece esta noite. Nos fortalece esta noite, Pai. Nós precisamos de Ti. Nós estamos aqui, Senhor, esta noite, curvados diante da Tua presença, totalmente dependentes de Ti, Senhor. O Senhor é a nossa suficiência. O Senhor é aquele que nos capacita. O Senhor é aquele que nos habilita. O Senhor é aquele que tem provisionado em nossas vidas. Não é a nossa força, não é a força do nosso braço, não é a nossa sabedoria, mas é a Tua sabedoria em nós, Pai, que nos capacita, que nos faz alcançar, conquistar, vencer, superar. Oh, meu Rei, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Paizinho. Muito obrigado por esse lugar cheio da Tua presença. Cheio da Tua presença, Pai. Esse lugar inundado com a Tua presença. Senhor, flui, Pai amado. Aleluia. Flui, Pai amado, e alcança, Senhor, cada um dos Teus filhos, Pai, de forma sobrenatural. Cada um daqueles que estão diante da TV agora também, Senhor, assistindo a esse programa de televisão, Pai, no nome de Jesus, toque em suas vidas de forma sobrenatural. Senhor, nós como Teus filhos e como a Tua igreja, nós nos levantamos na autoridade do nome de Jesus e repreendemos toda enfermidade, toda obra infrutífera das trevas. Nós amaldiçoamos agora no nome de Jesus. Nós ordenamos que cistos venham secar, caroços venham secar, na autoridade do nome de Jesus. Ossos venham ser fortalecidos, na autoridade do nome de Jesus. Pai amado, flui, Pai amado, com Teu poder, Senhor, pelas veias, Pai amado, pelas artérias, Senhor, Pai amado, por cada capilar, Senhor, do nosso corpo, na autoridade do nome de Jesus, Senhor. Toca, Pai amado, em cada órgão, Senhor, cada membro, Pai, na autoridade do nome de Jesus. Senhor, eu declaro, Pai amado, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, vivificando os corpos mortais. Senhor, que aonde houver enfermidade, Pai, aonde houver, Pai amado, um processo de morte, de degeneração, na autoridade do nome de Jesus, nós ordenamos como igreja, como aqueles que têm o direito de usar o nome, aqueles que têm o direito, a quem foi dado o direito de usar o nome por fazer parte da família, nós ordenamos no nome de Jesus, que cesse agora, que aonde há morte, seja estabelecida a vida, que aonde há prisão, seja estabelecida a liberdade, que aonde há cinzas, seja estabelecida a alegria, que aonde há falta de paz,
A paz que excede todo o entendimento venha estar crescendo de forma sobrenatural e guardando o coração e a mente na autoridade do nome de Jesus. No nome de Jesus, declaro cura, declaro provisão, declaro vigor, força do alto, força sobrenatural. A paz que excede todo entendimento, guardando o coração, a mente, na autoridade do nome de Jesus. Aleluia. Muito obrigado, Senhor. Tu és maravilhoso, Tu és tremendo. Aleluia. O Senhor é bom demais. Você concorda comigo, querido, que Deus, Ele é muito bom? Muito obrigado, irmãos. Obrigadão. Como o Senhor é bom, como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor é tremendo. Você concorda comigo? Aleluia. Você está feliz, você está alegre por estar aqui esta noite? Aleluia. É sempre muito bom, amados, nos reunirmos, nos congregarmos com intuito, com propósito de buscar aquele que merece todo louvor, toda honra, toda a nossa adoração. Como o Senhor, Ele tem sido bom em nossas vidas. Eu sei que muitas vezes as circunstâncias, elas se levantam e elas tentam roubar essa percepção de nós. Amém? Nós temos muitos motivos, queridos. Nós temos muitos motivos para adorar o Senhor esta noite. Muitos. Mas muitas vezes o diabo, ele tenta nos concentrar, ele tenta mudar o foco da nossa vida e fazer com que a gente venha estar olhando, nos concentrando, focando naquilo que aparentemente não está funcionando na nossa vida. Mas eu quero te dizer que muitas vezes não é nem que não esteja funcionando, mas é que só aparenta que não está funcionando. Muitas vezes existem alguns processos em nossas vidas que, devido à nossa visão limitada, e quando eu falo a respeito de visão limitada, eu estou falando a respeito de uma visão que muitas vezes é limitada em minha vida e na tua vida por causa do estágio, ou o estágio espiritual em que nós nos encontramos. E muitas vezes nós não temos a capacidade de ver de forma completa como Deus, Ele de fato enxerga todas as coisas. Deus, Ele vê de forma completa. Por muitas vezes não está em linha com a visão do Pai. Nós perdemos o ânimo. Nós desanimamos. E muitas vezes, amados, nos frustramos e ficamos pelo meio do caminho. E desistimos de uma carreira gloriosa, uma carreira vitoriosa, que Deus, Ele tem preparado para mim e para você. Você sabia que Deus, Ele sabe aonde você tem que chegar? Amém? Deus, Ele tem um caminho glorioso e de vitória para mim e para você. Como eu costumo dizer, é um caminho sem atalhos. É um caminho que eu e você nós vamos trilhar, e muitas vezes nós vamos passar por processos em nossas vidas que vão produzir crescimento e maturação espiritual em nossas vidas. Deus, Ele não vai nos privar de determinados sofrimentos. Amém? Da mesma forma que uma pessoa que vai para uma academia, ela vai malhar. Ela não pode terceirizar a malhação. Você não pode pegar um amigo e dizer, rapaz, malha por mim. Amém? Muitos gostariam de fazer isso. Já pensou? Seria bom demais, né? Se você pudesse pegar alguém e dizer assim, cara, malha por mim. Tu vai sofrer malhando, mas eu vou receber o benefício. Quantos sabem que isso não existe? Amém? Porque de fato, queridos, sem sofrimento não há ganho.
existe, como eu sempre falo, existe um sofrimento lícito, que todo cristão não vai ser privado. Deus, Ele não vai me privar, Ele não vai te privar. E que muitas vezes nós nos deparamos com esse sofrimento e nós desistimos simplesmente por ser sofrimento. Ninguém gosta de sofrer, mas existe um sofrimento que eu e você não vamos ser privados por Deus. Porque esse sofrimento ele vai produzir crescimento na minha vida e na tua vida. Amém? Subjugar a carne é algo que produz sofrimento na minha vida e na tua vida. Amém? Subjugar, a Bíblia falando de Jesus, lá em 1 Pedro, no capítulo 4, diz assim: aquele que sofreu na carne, deixou o pecado. Ele está falando de Jesus. As pessoas, elas não entendem que o padrão de cristianismo que foi vivido pelo Mestre, na verdade ele veio estabelecer esse padrão como conceito de Deus para a minha vida e para a tua vida, é um padrão alcançável por mim e por você. Cristo ele não viveu uma vida que eu e você não possa viver, a mesma vida. Na verdade, Jesus ele mais se atreveu, ele disse o seguinte: olha, aqueles que virão depois de mim, eles farão as mesmas obras. E eu mais me atrevo a dizer algo bem ousado aqui: eles farão obras maiores até do que as que eu fiz. Jesus ele veio estabelecer um padrão de vida para mim e para você. Qual é o modelo de vida do cristão? É o modelo de vida de Jesus. Os 4 evangelhos estão lá. Eles retratam a vida de Jesus. Eles mostram de forma clara como Jesus viveu. Eu posso viver daquela forma? Sim, querido, claro que sim. Essa deve ser a minha maior ambição. Eu devo perseguir esse estilo de vida. Eu tenho que me esforçar para viver daquela forma que ele viveu. Jesus ele é o centro do cristianismo. Jesus ele deve ser o centro da minha vida e o centro da tua vida. O próprio Paulo ele diz assim: olha, vocês podem me imitar da forma que eu imito Jesus. Sede, pois, meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Qual era o padrão perseguido por Paulo? Era Jesus. Qual era o modelo? Paulo, ele copiava quem? Jesus. Quem é que eu devo copiar? Jesus. Você concorda comigo que Jesus, ele foi um dominador sobre a terra? Quando eu digo dominador, eu quero dizer o seguinte: ele não viveu debaixo de um jugo de escravidão. Você concorda comigo? Que Jesus ele não foi escravo do pecado, que Jesus ele não foi escravo do diabo, que Jesus ele não foi escravo da carne. Amém? Ele veio estabelecer um padrão de domínio para a minha vida e para a tua vida. O homem ele estava cego porque ele vivia alheio à vida de Deus. O homem ele não entendia Deus, ele não compreendia Deus. O homem ele não tinha clareza. Nós podemos ver isso de forma clara no Antigo Testamento, que o homem ele não compreendia o Deus ao qual ele servia. Mas Jesus ele veio para revelar na plenitude o Pai, de forma completa. E quando nós vemos, por exemplo, falar lá em Hebreus, que Jesus ele é a expressão exata do ser de Deus, que ele veio para revelar aquilo que o Pai era. Ele não veio somente revelar o Pai através da sua vida, mas ele também veio revelar o Filho, ou a criação ideal, ou o conceito de Deus para a humanidade. Ele veio trazer aquilo que Deus havia criado no princípio. Tanto que a Bíblia apresenta Jesus como o segundo homem, o último Adão. Digo, o segundo homem, o último Adão. Deus fez um modelo perfeito no início. Esse modelo falhou, quebrou, saiu da presença de Deus. Deus não desistiu
do seu intento original, do seu propósito original, Deus levantou o segundo homem, o último Adão. Diga o último Adão, não virá outro. Muitas vezes as pessoas elas querem justificar uma vida de fracasso. Quando eu falo uma vida de fracasso, querido, eu estou falando um cristão viver sobre a terra debaixo do jugo opressor do pecado, da carne. O cristão que é dominado. Eu quero que você entenda dessa forma. Muitas vezes os cristãos eles querem justificar uma vida de derrota, e eles começam a pregar e mostrar que o padrão estabelecido por Cristo, o padrão estabelecido por Jesus, é um padrão inalcançável por mim e por você. Mas é exatamente o contrário. Ele veio trazer um padrão totalmente alcançável, e que deve ser perseguido, aspirado por mim e por você, e imitado. Ele já nos deu todos os recursos, tudo que nós precisamos através do novo nascimento, já foi dado para mim e para você, para que venhamos a viver esse estilo de vida, que Ele planejou no início. E eu chamo isso de uma vida de domínio. Porque Deus Ele criou o homem de fato para dominar, para sujeitar sobre todas as coisas. Eu sempre falo com as pessoas e eu digo o seguinte: é muito fácil nós entendermos a vontade de Deus para o homem, de forma clara, lendo os 3 primeiros capítulos da Bíblia. Você quer entender qual é a perfeita vontade de Deus para a humanidade? Leia Gênesis capítulo 1, 2 e 3 até a queda do homem, e você vai entender a mente de Deus, o intento de Deus, o coração do Pai, quando Ele criou o homem, qual era a sua intenção em relação ao homem, em relação à humanidade, em relação à sua posição, os seus direitos, os seus privilégios e as suas obrigações. Sim ou não? Capítulo 1, 2 e 3. A Bíblia fala que Deus Ele criou o homem, Ele abençoou o homem, e Ele deu a capacidade ao homem para que ele dominasse e sujeitasse sobre todas as coisas. Dominar e sujeitar sobre todas as coisas. Essa é a perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Agora eu quero que você entenda que quando eu falo do homem dominar e sujeitar sobre todas as coisas, eu não estou falando do homem viver uma vida autossuficiente, Deus. É claro que nós vamos nos sujeitar a Ele. É claro que nós vamos direcionar toda a honra e toda a glória a Ele. Mas o que é que eu estou te dizendo é que o diabo, ele não é mais senhor sobre a minha vida. Ele não determina mais como eu vou viver sobre a terra. O pecado não é mais senhor sobre a minha vida. A carne não é mais senhor sobre a minha vida. A enfermidade não é mais senhor sobre a minha vida. Amém? Nós como cristãos hoje, nessa atual conjectura, nesta atual dispensação que nós vivemos, que nós conhecemos como a dispensação da graça de Deus, nós podemos viver exatamente da forma que Jesus viveu. Agora, isso acontece de forma automática na minha vida? É claro que não. Amém? Competências vão ter que ser desenvolvidas na minha vida e na tua vida. Primeiramente, nós precisamos conhecer aquilo que nós somos. Nós temos que começar a entender. E nós temos que começar a entender como funciona a dinâmica do reino. Como os princípios eles funcionam. E nós temos que tocar nesses princípios. E nós temos que, pela fé, acionar esses princípios, para que venhamos a receber os benefícios que Deus estabeleceu. E amados, um dos grandes benefícios,
ou princípios do domínio que eu vejo na vida do cristão, e que muitos têm falhado, é a questão da confissão. Às vezes nós falamos de confissão, as pessoas elas ficam assustadas, elas dizem assim, rapaz, estou entendendo, esse é o evangelho do positivismo, né? Não, queridos, é o evangelho. Quem me ensina a confessar, é ciência cristã, né, pastor? Não. É confissão. Nada acontece sem que se fale antes. Nada acontece sem que se fale antes. A palavra ela é apresentada, a palavra de Deus, como a semente. Sim ou não? O próprio Deus, quando Ele foi criar, Ele teve que falar. Ele começou a falar. A Bíblia fala que a terra ela estava em um caos. A Bíblia diz que o Espírito de Deus ele estava sobre a face do abismo. Ele estava lá. A Bíblia fala. Inerte. Sabe qual é que o Espírito estava? Como a galinha fica sobre os seus ovos, chocando. Ele estava lá. Mas de repente a Bíblia fala que Deus, Ele começou a falar. Deus, Ele começou a liberar a semente. Deus, Ele começou a liberar palavras. E a Bíblia fala que à medida que Deus liberava palavras, à medida que Deus falava, o Espírito Ele se movia. E à medida que Deus falava, as coisas aconteciam. Deus Ele disse, haja luz. E o que aconteceu? Houve luz. Haja separação entre as águas e as águas. E houve a separação entre a porção seca e as águas. Houve. Deus ele começou a falar, produz a terra toda espécie de árvores frutíferas. E à medida que Deus ele ia falando, querido, aquilo ia se cumprindo. Aquilo ia acontecendo. E nós como cristãos, nós temos que entender esse princípio. Deus depois ele fala de forma clara, ele começa a nos revelar esse princípio lá em Gênesis, no capítulo 8. Quando Noé, ele desce da arca, Deus ele ensina esse princípio para Noé. Ele diz assim, olha, enquanto houver terra, existirá semente e ceifa. Amém? Para nós colhermos algo, nós temos que plantar. Nós temos que plantar. Nós temos que falar. Depois nós vemos o próprio Jesus ele ensinando esse princípio, esse mesmo princípio para os seus discípulos, lá em Marcos no capítulo 11, ele estava entrando em Jerusalém com os seus discípulos, depois você pode ver lá, fica como uma tarefa de casa para você estudar, para você ler. Ele estava entrando em Jerusalém com os seus discípulos, e a Bíblia fala que ele teve fome, e a Bíblia diz que ele olhou uma figueira, e aquela figueira ela estava com folhas. E ele se aproximou da figueira com o intuito de comer. Por quê? Porque ele estava com fome. Ele era homem, diga Jesus. Ele tinha fome. Ele chorava. Ele se entristecia. Ele tinha sede. Ele precisava dormir. Ele tinha sono. Ele dormia. Ele foi tentado em todas as coisas, a minha semelhança e a tua semelhança. Ele teve que negar a sua vontade própria para cumprir o propósito e a vontade do Pai. Ele disse, olha, eu não vim fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Existia uma vontade na vida de Jesus, que era a sua própria vontade, que estava incompatível com a vontade do Pai. E que fazer a vontade do Pai significava ter que renunciar a essa vontade própria. É por isso que a Bíblia fala que aquele que sofreu na carne deixou o pecado.
Pastor, você está negando a divindade de Jesus? De maneira nenhuma. Eu falei isso aqui, irmãos. O que eu estou dizendo é que ele, sendo Deus, ele teve que viver como homem. 100% como homem. Ele não venceu porque ele era Deus. Ele teve que vencer como homem para ser o sumo sacerdote da minha e da tua salvação. Para ser o modelo perfeito a ser seguido por mim e por você. Ele teve que viver como homem. Ele teve que vencer como homem. Ele teve que resistir ao pecado. A Bíblia fala que ele foi tentado. O que significa tentação? Tentação significa o seguinte: é uma vontade grande de fazer algo que é contrário à vontade de Deus. Mas você resiste àquilo. O pecado não está em ser tentado. O pecado, ele acontece quando você cede à tentação e peca. Todos serão tentados. Todos nós. Amém? Então não é pecado ser tentado. O próprio Jesus, ele foi tentado. Mas interessante é que ele fala aqui que ele se aproximou daquela árvore para comer. E ele chegando ali, não encontrando o fruto, o que foi que aconteceu? Vocês lembram desse texto? Jesus ele diz assim: olha, nunca jamais ninguém coma fruto de você. Queridos, interessante é que no momento em que Jesus ele fala aquilo, ele libera aquela palavra. No momento em que Jesus ele amaldiçoa aquela figueira, nada acontece, aparentemente. A figueira ela permanece lá, linda, frondosa, da mesma forma. Aí a Bíblia fala que ele entra em Jerusalém. Nós temos aquela passagem que ele purifica o templo. Ele pega um chicote, vira a mesa dos cambistas, expulsa os cambistas do templo. Aí a Bíblia fala que no outro dia, ele voltando pelo mesmo caminho com seus discípulos, Pedro ele olha de longe, ele observa aquela mesma figueira, que um dia anterior ela estava lá verdinha, com folhas frondosas, e ele olha para aquela figueira, ele fica assustado, porque ele percebe que algo aconteceu com aquela figueira, e de tanta admiração ele chama a atenção do mestre e dos demais discípulos. Ele diz o seguinte: olha, mestre, aquela figueira a qual você amaldiçoou, ela secou, desde a raiz. Aí, meus queridos, Jesus, ele pega essa ocasião, e ele ensina um princípio válido e sobrenatural para os seus discípulos. Porque algo espiritual aconteceu ali. Você crê? Quantos sabem que Jesus ele não secou aquela figueira só porque ele queria secar a figueira? Mas ele tinha algo para ensinar com aquilo. Na verdade, todas as ações do mestre foram com o intuito de ensinar algo para aqueles que ele estava treinando para conduzir ou continuar levando, expandindo e espalhando a visão que ele havia confiado a eles. Como diz o grande sábio Chapolin Colorado, tudo foi calculado, tudo foi planejado. Sim ou não? E ele se volta para os seus discípulos, e ele diz assim: olha, tende fé em Deus. Alguns estudiosos do grego falam que essa palavra no original é: tenha a fé do tipo de Deus. Tenha a fé do tipo de Deus. Aí ele começa a ensinar os seus discípulos qual é a fé do tipo de Deus, ou a fé de Deus, ou o princípio da fé. Ele diz assim: porque em verdade eu vos afirmo, se alguém disser àquele monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no coração, mas crê que se fará aquilo que diz, assim será. Qual é a fé do tipo de Deus? É crer com o coração e confessar com a
boca. Nós vemos essa mesma verdade sendo repetida ou duplicada pelo apóstolo Paulo. Paulo, no capítulo 10 de Romanos, ele diz assim: olha, a palavra ela está perto de ti. Aonde? Na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Aí ele mostrando, ele ensinando a fé em operação para a salvação. Paulo diz assim: porque se alguém receber a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, crendo no coração e confessando com a sua boca, assim será. Olha só, novamente Paulo ele fala do princípio da fé em operação. Qual é o princípio da fé? Crer com o coração, confessar com a boca. O que foi que Jesus fala no Evangelho de Marcos, no capítulo 11? Se alguém falar aquele monte, crendo que se fará aquilo que diz, sem duvidar aonde? No coração, assim será. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, ele diz assim: tendo porém o mesmo espírito da fé. Paulo ele vai falar do espírito da fé. Quando Paulo ele fala do espírito da fé, eu quero que você entenda da seguinte forma: Paulo ele vai falar o âmago da fé. O que é a fé? O espírito da fé. O âmago, o mais importante, aquilo que está no meio. Como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Qual é o espírito da fé? Crer e falar. Qual é o espírito da fé? Crer e falar. Por isso, queridos, que eu falo que esse é o princípio do domínio. Você foi chamado para dominar? Sim. Mas quem é que nos coloca muitas vezes em uma posição de escravo? É o que nós falamos. O que é que nós estamos falando? O que é que nós estamos proferindo através dos nossos lábios? Qual a semente que nós temos plantado? O que nós temos plantado? Que tipo de semente nós temos plantado? Queridos, não é o solo que escolhe o tipo de erva que vai produzir. Quantos sabem disso? O solo é importante. Nós vemos esse princípio ele sendo ensinado em quase todo o Novo Testamento. Jesus ele ensinando a respeito da parábola do semeador, ele nos mostra que a semente, a palavra é a semente, o solo é o nosso coração, e nós vemos muitas verdades ali. Existem muitos tipos de solo. Nós vemos uma mesma semente ela sendo plantada, mas em solos diferentes. Ele fala que uma parte da semente ela cai à beira do caminho. As aves elas vêm e comem, elas roubam a palavra. E Jesus ele ensinando, ele diz que aquelas aves são os demônios. Eles vêm e roubam a semente que foi plantada. Essa é a que cai à beira do caminho. Outra parte da semente, a Bíblia fala, Jesus ele nos ensinou que ela caiu em um solo rochoso. Ela logo brota, ela começa a nascer, mas por não ter raízes profundas, quando vem o sol, aquela erva ela queima. E ela não sobrevive também. Outra parte da semente caiu entre os espinhos. E ele falando que essa que cai em solo rochoso, entre as rochas, ele dizendo que é aquele que recebe a palavra de Deus com alegria, mas ele não tem profundidade. E logo vindo as adversidades, as provações, aquela pessoa ela desanima e ela desiste. A Bíblia fala que uma parte caiu entre os espinhos. E os espinhos, eles crescendo, eles sufocam a semente. E a semente, ela não brota, ela não germina. E ele fala que esse é aquele que recebe a semente, mas ele é dominado, subjugado pelos cuidados desta vida.
Mas a Bíblia fala que existe uma parte da semente que cai em um bom solo, ou em uma boa terra. E esta germina, nasce, produz a 30, 60 e 100 por um. Queridos, agora o que me assusta é a estatística. Apenas 25% da semente que foi plantada prosperou. O problema não era a semente era a mesma. O problema não era o semeador era o mesmo. O problema estava no solo. O problema estava no coração. É um alerta, fica um alerta para a minha vida e para a tua vida. Por isso que a Bíblia fala, diz assim, olha, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Quem é o responsável pelo meu coração? Sou eu mesmo, meu querido. Porque dele procede as fontes da vida. Sim ou não? E o interessante é que o solo, ele não determina o que vai germinar, o que vai nascer. O que determina o que vai nascer é a semente que está sendo lançada. Não é o solo que escolhe. O solo, ele não diz, olha, eu vou produzir hoje beterraba e amanhã eu vou produzir milho. Não, ele vai produzir segundo a semente que foi plantada nele. Qual é a semente que nós temos plantado? Porque quando nós abrimos a nossa boca e nós começamos a liberar a palavra, amados, esta semente ela é primeiramente plantada em nosso próprio coração. O que nós temos falado? A Bíblia fala que naquele dia as nossas palavras, elas nos justificarão ou nos acusarão. A própria ciência diz que a palavra ela é eterna. Eu falo aqui amor. Uma onda de som foi liberada aqui, ela vai se propagar eternamente. Sim ou não? Vai se propagar eternamente. O que nós temos plantado? Qual o princípio? O âmago. O espírito da fé. Crer e falar. Quem determina a colheita? Quem deve determinar a colheita, meu querido, sou eu e você. Para termos uma boa colheita, nós temos que plantar uma boa semente. Nós não podemos plantar algo e esperar colher algo diferente daquilo que estamos plantando. Nós temos que ter um entendimento, e esse temor ele deve guardar o meu coração e o teu coração, que aquilo que nós estamos plantando hoje, nós vamos colher amanhã. Nós temos que entender que a vitória de amanhã começa hoje. As pessoas elas têm uma vida miserável. E muitas vezes elas não entendem que o culpado da vida miserável que elas estão levando são elas mesmas. Nós não podemos terceirizar a culpa. Existe um poder na minha vida e na tua vida para mudar a situação, para mudar as circunstâncias, para mudar a colheita que nós estamos tendo. Vamos começar a lançar boa semente. Vamos começar a lançar a palavra de Deus. Vamos começar a falar. O próprio Deus teve que falar para as coisas acontecerem. Eu e você, nós temos que falar para que as coisas venham a acontecer na minha vida e na tua vida. Pastor, é só falar? Não, é claro que não, querido. Eu não estou anulando a ação na minha vida e na tua vida. O próprio Tiago, ele fala sobre isso, no capítulo 2, olha, a fé ela não se resume apenas a palavras, ações correspondentes. Tem que acompanhar aquilo que nós cremos. O próprio Tiago diz assim, olha, mostra eu te mostrarei a minha fé através das minhas obras. No capítulo 2 de Tiago ele fala sobre isso.
Não é possível eu e você dizer que estamos vivendo a fé se não existem obras correspondentes na minha vida e na tua vida. Amém? Porque o crer é um verbo, representa uma ação. O que é que determina que eu estou crendo? É que eu estou ajudando, ou que eu estou agindo, que eu estou me movendo. A própria etimologia da palavra cristão significa um pequeno Cristo, ou parecido com Cristo. Eles olharam para aqueles homens e eles disseram, eles não inventaram nome, os cristãos não inventaram nome cristão. As pessoas simplesmente observavam a vida deles e diziam, rapaz, aquele fulano ali é cristão. Ele estava dizendo o seguinte, olha, ele parece com Cristo. Ele é um discípulo de Jesus. Ele vive como Jesus viveu. Ele fala como Jesus, ele se move como Jesus, ele impõe as mãos e expulsa os demônios como Jesus, ele impõe as mãos e ora pelos enfermos, e os enfermos são curados, como Jesus fazia. Isso é apenas para pastores, isso é apenas para missionários, é apenas para os 5 dons ministeriais. Queridos, na verdade, isso é o estilo de vida da igreja. É o estilo de vida da igreja, é o estilo de vida do cristão. Se eu e você, nós não estamos fazendo isso, é porque a consciência, o entendimento da palavra ainda não está dominando a minha vida, o meu coração. Eu não tenho vivido o cristianismo ainda na plenitude, porque cristianismo é isso. É você revelar Jesus através da sua vida. Nós estamos falando sobre semeadura e colheita. Nós estamos falando sobre confissão. Nós estamos falando sobre a dinâmica do domínio. Estamos falando sobre mudar circunstâncias e situações da nossa vida através daquilo que nós estamos falando. E ele diz assim, meus irmãos, não vos torneis, 3:1, Tiago 3, capítulo 3, verso 1. Ele diz assim, meus irmãos, não vos torneis muito de vós, mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Esse é um perigo sobre a vida daqueles que ensinam. Eles serão submetidos a um juízo maior. É isso que a palavra de Deus diz. Amém? Mas ele continua e diz o seguinte, porque todos tropeçam em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Aí no verso 3 ele diz, ora, se pomos freio na boca dos cavalos, para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Verso 4, observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, diga assim também a língua. Pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Olha só, ele diz, vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Verso 6, ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. Olha só, querido, nós estamos falando aqui do perigo da língua. Por quê? Porque a língua é o objeto, podemos dizer assim, do nosso corpo, que nós usamos para proferir a palavra. Porque a verdade, ou o princípio que está por detrás da língua, não é a língua em si, mas o que a língua profere, mas o que a língua ela fala, a palavra que está saindo dos nossos lábios. Amém? Ele não está falando simplesmente do órgão físico, mas ele está falando a respeito daquilo que nós estamos falando. A verdade por detrás das afirmações de Tiago é que ele está tratando algo no que diz respeito a controlarmos a nossa língua. Para quê? Com o intuito de controlarmos aquilo que nós estamos falando. Ou seja, nós plantarmos a semente correta.
Tanto que ele diz assim, ó: ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. Diga assim, ela contamina o corpo inteiro. Por que ela contamina o corpo inteiro? Por causa da palavra. Amém? Ela contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também, olha só, é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Irmão, eu não sei se você já parou para meditar sobre essa afirmação de Tiago aqui. Mas Tiago está dizendo o seguinte, que a nossa língua, ela pode ser um instrumento do inferno, um instrumento do diabo. Da mesma forma que ela pode ser um instrumento de Deus, a minha língua e a tua língua, ela pode ser um instrumento do diabo. Ela pode ser algo que destrói, algo que consome como fogo, algo que é inflamada pelo próprio inferno. É isso que Tiago está falando aqui, irmãos? Sim ou não? Isso vai determinar a vida ou a morte, na minha vida e na tua vida. Amém? Isso determina a vida ou a morte, na minha vida e na tua vida, e naqueles que estão ao nosso redor. Ele diz assim: pois toda a espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos, se doma e tem sido domado pelo gênero humano. Aí olha só, a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mau e contido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Eu gostaria que você repetisse comigo a segunda parte do verso 10. Diga assim: meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Irmãos, nós temos que entender que Tiago, ele estava tratando algo que estava acontecendo ali, dentro daquela igreja. Tiago, ele estava lidando com cristãos, e nós sabemos que esse tratamento, ele se estendeu até a minha vida e a tua vida hoje. Não existe nada novo debaixo da terra. Salomão já dizia isso. Esse tratamento, ele se estendeu e alcançou a minha vida e a tua vida hoje. Os erros da humanidade são os mesmos. As fraquezas do homem são as mesmas, em todas as épocas e em todas as gerações. Mudam-se tempos, mudam-se pessoas, mas os pecados são os mesmos. Mudam-se tempos, mudam-se pessoas, mas o inferno é o mesmo. Satanás é o mesmo. O Espírito Santo é o mesmo. A palavra é a mesma. Pessoas mudam, tempos mudam, mas a palavra, ela permanece. O inferno também, da mesma forma. Então eu quero que você entenda que esse tratamento, ele se estendeu até a minha vida e a tua vida, por se tratar de uma carta universal, direcionada para a igreja de Cristo, que somos nós hoje. Amém? Mas o que me assusta é o que Tiago fala aqui. Ele diz que a língua, ela é inflamada, ela pode ser inflamada pelo inferno. Ele fala que todo gênero de criatura, aves, feras sobre a terra tem sido domada pelo homem, pelo gênero humano. Mas muitas vezes o homem, ele não consegue dominar ou domar a sua própria língua. E queridos, eu quero que tu saiba algo: não domar a sua língua, ou não controlar a tua língua, pode significar morte. Pode não, vai significar morte e destruição. Amém? Agora eu quero que você entenda que Tiago, ele não está ensinando nesse texto que eu e você, ou que os homens, eles não são capazes de dominar a língua. Ele não está falando isso. Quantos sabem? Amém? Deixa eu só concluir o verso 11 e 12. Depois eu volto para falar algo com vocês. Ele diz assim, ó: acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Ele faz a pergunta. Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas, ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar
água doce. Então, como eu estava falando, Tiago ele não está dizendo que a língua ela não pode ser controlada pelo gênero humano. O que Tiago está nos ensinando aqui é que muitas vezes ela não é. E o fato de não controlarmos a língua, isso vai significar morte e destruição. Porque uma língua fora de controle é uma língua que é inflamada pelo inferno e que vai produzir morte e destruição na nossa vida. Mas Tiago ele fala algo muito precioso no capítulo 3, lá no verso 2. Que diz o seguinte: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, ele é o quê? É perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. E aqui Tiago ele está falando de maturidade espiritual. O que Tiago está me ensinando aqui no verso 2? Que o perfeito varão, ou varão maduro, ou cristão maduro, ele é aquele que não vai tropeçar na língua. Ele vai controlar a língua. E se ele é capaz de controlar a sua língua, ele é capaz de controlar todo o seu corpo. Glória a Deus. Eu sei que essa palavra é uma palavra que transformou a tua vida, porque esse é o poder da palavra. O poder da palavra, ela traz um poder transformador. Amém? Então, eu sei que você acolheu essa palavra no coração, querido. Vive essas verdades. Vive essas verdades e você vai receber os benefícios que esta verdade traz para a tua vida. Querido, eu tenho um convite especial para você. Deus ele nos deu uma visão de algo que nós chamamos aqui superclasse. Talvez você esteja se questionando, o que é a superclasse? Superclasse é o ensino da palavra em forma de módulos. Nós, na verdade, vamos estar dividindo em 10 módulos a teologia sistemática. Nós já tivemos um primeiro módulo, que foi escatologia bíblica, que foi tremendo, com o professor Nathan Rufino. E agora nós vamos ver e estudar mais a respeito da identidade cristã. Então, nosso querido pastor Marcelo Sanches, da Igreja Despertar, ele vai estar trazendo essas verdades aos nossos corações. Eu quero te convidar a fazer parte dessa superclasse. Eu vou colocar aqui embaixo o link de inscrição no Eventbrite e maiores informações para que você possa estar se inscrevendo e participando desta classe tão maravilhosa que vai mudar a tua vida.